A gente vai falar sobre alguns assuntos, mas o assunto que eu queria iniciar, doutor Rian, é com relação à questão do PASEP, né? Tá algumas divergências, eu estou sendo questionado por algumas pessoas, e aí eu precisava entender de fato como é que é. Porque na semana passada a gente falou sobre a ação aqui, eu entendi que a ação a gente tinha dado entrada em 2017, a doutora Thalita foi lembrando na memória aqui da situação, mas aí já tem umas atualizações de data correta e exatamente são três pontos da decisão que estão norteando até as nossas falas. A primeira, que é o que define que o, o culpado pelo erro é o Banco do Brasil. A segunda é que determina que a prescrição é de 10 anos, né? Decenal, não sei como é que chama, como é que é o Isso está termo escrito correto? lá na decisão decenal. Decenal. E o mais importante é que prescreve a partir do momento que você toma ciência. Não é isso? E aí eu queria que o senhor desse um esclarecimento sobre a ação coletiva que o Sinfa tem, que as pessoas estão perguntando, por que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é para pegar o extrato analítico. E aí vem outro questionamento, que ontem as pessoas estavam com dois tipos de extrato, né, Vanessa, na reunião da ilha. Sim. A O extrato analítico mesmo e a microfilmagem. A microfilmagem você não recebe na hora, o extrato analítico você pode pegar na hora. O banco, se não tiver problema nenhum, o banco te fornece na hora. Qual dos dois que tem que ter, ou os dois, ou somente o extrato analítico é o suficiente, ou tem que ter a microfilmagem? Segundo, a prescrição. Explica melhor a partir de quando é a prescrição, porque até eu fiquei confuso também. Tá e bom. aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, para a gente até poder explicar melhor nas reuniões dos servidores do pessoal do atendimento também. Tá bom. Realmente, presidente, foram temas que a gente acabou, acho que, não comentando aqui também na live, porque a decisão... Primeira pergunta, dos documentos. O extrato analítico e as microfilmagens tem que ser os dois? Vou explicar. Sim. Por que eu preciso dos dois documentos? A microfilmagem é aquele documento antigo que vai informar o seu saldo do PASEP lá naquela época, em 88, 87. Lá vai ter o seu saldo da época. E esse saldo não vai constar no extrato analítico. O extrato analítico é um outro documento, ele vem informando os depósitos até o seu levantamento do crédito, né? Então, muitos filiados se aposentaram, levantaram o PASEP aí ao longo desses últimos 10 anos, tá? Então, realmente é necessário, presidente, ter a microfilmagem e o extrato analítico para fins de cálculo. E respondendo à segunda pergunta, a questão da prescrição, né? O STJ deu a prescrição decenal, 10 anos para trás da ciência. Exato. E aí, a ciência do erro, ele é subjetivo. O STJ não colocou o marco temporal. Então, o que nós entendemos? A ciência do erro é no momento do levantamento, né, do recebimento, porque foi aquela surpresa desagradável quando os servidores receberam aqueles valores irrisórios. Lembra, presidente? O servidor recebeu R$600, R$600, até R$1.000. A gente falou, olha, esse valor está muito abaixo, né, do que a gente imagina. Então, se a gente colocar como marco temporal a data do recebimento do levantamento, isso estará lá no extrato analítico, nós vamos conseguir tranquilamente enquadrar todo mundo, quase todo mundo, na nossa ação coletiva. Por quê? A nossa ação coletiva, eu estou com a data aqui, acabei imprimindo, tá? Ela foi distribuída em 28/8/2019. Então, 28/8/2019. A gente vai voltar até 28/8/2009. Então, todos os servidores, né, que levantaram o PASEP a partir de 28/8/2009 para cá, estão garantidos, a princípio, na decisão da STJ e na nossa coletiva. Então, a gente quem
tirou antes. Antes de 28/8 de 2009, não tem como. Entendeu? Antes de 28/8 de 2009, aí vai ser prescrito pela decisão da STJ. Então, quem se aposentou antes não tem direito. Aposentou, às vezes a pessoa aposentou e não sacou, é do saque. Tem que ver o saque. Ou essas pessoas poderiam entrar individualmente? Não, não, porque se eu entrar com uma ação amanhã, eu vou pegar 2023 e 10 anos para trás. E aí o marco temporal seria 2013. A ação do coletiva do Sinfa resguardou esse valor pretérito aí, né? Entendeu, presidente? Então, mais ou menos, ainda ficou confuso, porque muita gente que vai conversar com a gente aposentou antes de 2006. E se ele fez o saque antes de 2009, é 2009, né? De 19 a 2009. Quem se aposentou em 2008 e fez o saque em 2008 não estaria coberto pela ação? Bom, data da ciência. A gente vai ter que provar quando ele teve a ciência ou não desse desfalque, né? dessa lesão. Então, ele aposentou em 2006. Vamos supor que ele só teve a ciência em 2010. A gente vai ter que provar nos autos a data da ciência, que é... Provavelmente a data da ciência foi quando as pessoas pegaram extrato analítico. Isso, mas isso é um caminho que o STJ não decidiu. Entendi. Tá? Por quê? Porque a data da ciência, como eu falei, ela é subjetiva. Então, a gente vai ter que provar aí quando ele resgatou esse valor ou fez o requerimento no banco, tá? Mas, assim, nós estamos bem tranquilos aí, essa questão da prescrição de agosto de 2009 para cá. Se por acaso quem entrou antes, aí a gente vai ter que provar a data da ciência para poder prescrever, para afastar a prescrição. Mas eu acho que a maioria das pessoas está tendo essa noção com a questão do extrato analítico, tá? Porque sim. Foi quando essa questão do PASEP viralizou. Foi em 2017, sim. Se eu não me engano. Foi quando teve aquela decisão do juiz de Itaboraí, São Gonçalo, que favoreceu o servidor. Aí a gente acompanhou aquela decisão, mas aí a União, a Justiça Federal foi pacificando o entendimento de que a União não tinha responsabilidade sobre o erro. E aí o tribunal, que são os desembargadores, quando a gente recorria, também pacificaram esse entendimento. Daí, eu sempre falo isso, né? Doutora Thalita e doutor Rian entenderam, tiveram um entendimento foram muito felizes nesse entendimento, que havia um erro. Então, assim, a União está pacificando o entendimento, vamos numa ação coletiva contra o Banco do Brasil. E aí resguardou essa decisão junto ao Banco do Brasil. Acaba que tem uma terceira pergunta, uma quarta pergunta, que todo mundo sempre faz também, porque também gera confusão. Como é que as pessoas fazem para pegar o extrato analítico ou a microfilmagem? Gente, extrato analítico ou microfilmagem é somente no Banco do Brasil, porque a União repassa para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil faz os pagamentos. Se você for lá na sua unidade pagadora, talvez eles saibam até qual o valor, mas eles não têm noção de extrato, porque não era competência da União o pagamento. A competência do pagamento era do Banco do Brasil. E aí eu queria que o doutor Rian até fizesse uma fala sobre essa questão aqui. Isso, presidente. Eu falo aqui, quem costuma, né, vir ao sindicato, sabe que aqui em frente, saindo do Sinfa, à esquerda, atravessou a rua, tem um Banco do Brasil. O Banco do Brasil é excelente, né? Então, nós nunca tivemos problemas nesse banco. Então, quem tem qualquer dificuldade, compareça ao Sinfa, eu estou aqui toda quarta, o Robson, terça e quinta, enfim. A equipe está aqui disponível para explicar. Hoje eu atendi uma afiliada, quer dizer, a afiliada estava no setor de atendimento, eu fui ali pegar água, era 20:04, a afiliada com dificuldade, eu expliquei, aqui na frente tem um banco, o banco fecha 4 horas, aí eu acho que a afiliada foi, né, lá no banco. É aqui em frente ao sindicato, qualquer banco do Brasil é competente, tem atribuição para entregar esses documentos. Mas a gente sabe que alguns bancos, né, presidente, têm uma má vontade
serventuário do escrituário ali. E aqui em frente à Rua da Quitanda não existe isso. O pessoal ali é bem atencioso, então vale a pena sim. Então vem aqui no Sinfa, toma um cafezinho comigo e te direciona ali, né, presidente? A gente sempre orienta, eu tenho orientado as pessoas aí em agência, né? Ontem a gente estava lá na ilha e teve uma senhora que falou que foi no Banco do Brasil de Bom Sucesso e ela recebeu o extrato analítico na hora. Mesmo A pergunta é, Tá. tem que ter a microfilmagem ou não? O senhor já até respondeu aqui, né? Mas é sempre bom reforçar. Só o extrato analítico é o suficiente, doutor? Não, a microfilmagem eu preciso para verificar o saldo do PASEP lá naquela época, Então, 1980, 88. tem que ter o extrato analítico e a microfilmagem. E aí, o extrato analítico você pega na hora, a microfilmagem não necessariamente. Então, quem tem extrato analítico pega. Microfilmagem que demora 30 dias. Né? Então, corre e vai no banco e pega os dois, tá? Você que está nos assistindo aí, o doutor Rian acaba de informar aqui que a microfilmagem é essencial para até para provar, né, o saque. Não é isso, doutor? Falhou aqui para mim, presidente. Não entendi. A microfilmagem prova o saque? Não, a microfilmagem prova o seu saldo na época da Constituição que em vigor, né? Então, salvo engano, era cruzados novos, em 88. E aí vamos supor que a pessoa tinha lá 30 mil cruzados novos. Eu vou pegar esse valor e vou fazer as atualizações, tá? Então, por isso que é que eu preciso aí desse saldo, tá bom? Da microfilmagem. Entendi.